Mas os ataques aqui acontecem muitos, acontecem o tempo todo, principalmente os de ransomware. E os ataques de ransomware, o que me deixa mais indignado é que eles são ataques que demoram para acontecer. A média entre uma máquina ser invadida e eles começarem a encriptar os dados encriptar os dados daquela máquina ou de outra máquina, de um servidor e começar a pedir dinheiro, demora normalmente entre 3 e 6 semanas. Olá, você está no Conversa Segura, um programa onde nós trazemos aqui profissionais da área de segurança e para contar um pouco do seu início, da sua carreira, mostrar as dificuldades que nós tivemos aqui para chegar até onde a gente está hoje. E hoje eu trago uma pessoa que é muito meu amigo e também um brasileiro que mora nos Estados Unidos, trabalha na área de cibersegurança nos Estados Unidos. E vai ser uma conversa engraçada aqui, porque todas as perguntas que eu vou fazer para ele aqui hoje, do programa, eu, obviamente, já sei a resposta, porque a gente já se conhece há bastante tempo. Então, vamos ver como é que a gente se desenrola aqui, né? E muito obrigado por atender o meu convite, Eduardo Mendes, meu amigo. Seja bem-vindo ao Conversa Segura. Bom, Eduardo, eu sempre começo aqui perguntando para as pessoas, né, o que elas fazem hoje na cibersegurança, um pouco para a nossa audiência poder entender, né? Então, no que você trabalha hoje em cibersegurança? Nos últimos um pouco mais de 2 anos, eu tenho trabalhado numa empresa que usa inteligência artificial para para poder dar visibilidade as palavras em português me fogem, mas para fazer threat hunting e para dar visibilidade na tua rede, porque uma das coisas que as empresas pequenas, médias ou grandes porte, que elas têm dificuldade é saber quando alguém já entrou na rede. Normalmente eles sabem depois que já aconteceu, né? Nunca durante, normalmente não durante. E eu trabalho na Vectra, que ela usa Machine Learning e AI para poder pegar o teu tráfego e baseado nos padrões da tua rede, como te gerar identificações, te gerar o que nós chamamos de detecções para te alertar. A grande sacada disso, quando você compara um NDR, que se chama, né, que é Network Detection Response, contra um IDS ou IPS, que era o modelo anterior, é o primeiro número de falsos positivos, né, que no nosso caso ele é relativamente baixo, e o número de alertas. A gente trabalha como a gente olha padrão, a gente não usa a assinatura, a gente consegue detectar normalmente zero day attacks. Porque a gente não precisa que o ataque tenha acontecido, uma assinatura tenha sido criada, e isso tem que estar na base de dados. Como 95% dos ataques que acontecem seguem um padrão, e a gente está olhando esse padrão, a gente consegue detectar muitos zero-day attacks. Então, é uma ferramenta que vai trabalhar em conjunto com o CIEM, com o analista de SOC, né, para detecção de problemas. Exatamente. So, NDR significa Network Detection and Response, e que é você trabalhar no nível da rede. A gente não faz a parte de response diretamente, né? A gente conecta com produtos de parceiro para fazer. Mas a gente te dá toda a visibilidade. Você entra numa UI lá que é muito simples, inclusive. Então, qualquer um pode usar e pode entender o que está acontecendo na rede. E aí digamos que você está olhando uma conta de Active Directory. E aí, se você acha que aquela conta foi comprometida, você pode, de dentro da aplicação, mandar um LDAP command, um LDAP request para o AD, e você pode fazer o lockout daquela conta. Entendi.
E aí essa foi uma integração. Outra integração que a gente tem alguns clientes que eles não querem usar a nossa UI, porque eles já têm todo um framework de trabalho dentro do CIEM, né, como você falou. Então, aí o que a gente faz? A gente envia essas detecções para o CIEM, e aí no CIEM eles fazem toda a parte de correlação. Porque uma das outras coisas que é um diferencial para a gente usa um sistema de pontuação. Então, tudo que é abaixo de 50% de pontuação, você não precisa se preocupar. Isso está acontecendo na rede, mas aquela informação ali a gente está capturando, gerando detecções, mas ela é contextual. O que passa acima de 50%, que aí vai para os quadrantes de high e critical, é isso que você tem que focar. Então, o analista, quando ele chega num dia, ele olha na nossa UI, a nossa interface lá, ele vê, eu só vou olhar nesses dois quadrantes aqui e vou focar nisso. E aí, quando isso vai para o CIEM, na regra de correlação, eles também não precisam olhar tudo, eles usam um critério baseado no score que a gente dá para detecção. Sim. E nessa empresa você atua como pré-venda, consultoria, suporte, o que você faz lá? É engraçado mesmo, porque eu sei que você sabe a resposta. Eu comecei lá como suporte, na área de suporte deles, e depois de um ano eu fui para a área de consultoria. Então hoje eu trabalho na pós-venda, eu faço a entrega e treinamento, configuração do produto, do nosso produto que a gente vende lá. E agora eu vou começar a trabalhar mais na área de threat hunting também. Porque a gente tem um time lá que só faz isso, e esse time está crescendo muito, e é uma coisa que eu não fazia antes, vou começar a fazer agora, começar a entender como é que a gente mostra a agulha no palheiro, né? Então agora a ideia é encontrar quem colocou a agulha ali. Né? Sim, com certeza. Bom, agora que a gente já entendeu, né, o que você faz, onde você está hoje, eu queria voltar um pouco no passado, né, e saber como que foi que você entrou na área de segurança. Como eu já expliquei, você mora hoje nos Estados Unidos, mas você é natural aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, quando que começou a área de segurança para você? Foi ainda no Rio? Foi quando você depois se mudou para os Estados Unidos? Como que foi esse processo? Mudei para cá, porque no Rio, lá no Rio eu trabalhava na Novell, mas eu fazia um pouco de tudo, né? Quando eu mudei para cá, eu comecei a focar na área de identidade, então eu só trabalhava com ferramentas de gerenciamento de identidade. E então, acho que foi depois que eu mudei para cá, e eu já estou aqui há 15 anos. Então, quando eu mudei para cá, ainda na área de suporte, eu comecei a focar nessa área de identidade e fiquei nela até 2 anos atrás. Não, quase um pouco mais de 2 anos atrás, quando eu saí do que agora era chamado de Micro Focus, que a Novell foi vendida, e vim trabalhar na Vectra. Mas eu gostei tanto dessa área, porque na área de identidade também era uma área de segurança, né? Mas agora comigo trabalhando numa área um pouco mais específica, mais na parte, ao invés de ficar na parte de trás e para a parte da frente, na parte de ataque, verificar tudo isso, hoje está bem mais interessante. Aí eu decidi estudar mais sobre isso. E foi quando eu voltei para a faculdade, porque eu nunca tinha terminado a faculdade, e terminei a faculdade na área de segurança, de cibersegurança, e Cyber Security and Information Assurance. E agora eu estou fazendo um mestrado também nessa área. E como que foi estudar na faculdade aí nos Estados Unidos? Obviamente, com todo esse tempo morando aí,
o inglês para você, obviamente, não foi um problema. Mas tem uma diferença gritante, né? A questão dos programas, a questão de como eles ensinam aí, né? É bem diferente do que no Brasil. Como que foi para você fazer essa adaptação? Você precisou contar com a ajuda de alguém para fazer isso? Ou a universidade te apoiou? Ah, é uma pergunta interessante, porque eu fiz muito pouco universidade no Brasil, eu fiz um semestre só. Comecei, mas eu já trabalhava na área. O que é interessante, né? Que no Brasil, a gente, pelo menos a nossa geração, começou a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos no curso de informática. Então, quando eu falo aqui que eu tenho, Jesus, quase 25 anos de experiência, se a pessoa não está me vendo, eu estou falando por telefone, a pessoa pensa que eu tenho 50 e poucos anos, né? Porque no normal aqui, a pessoa é para a faculdade e aos 25 anos, mais ou menos 24, 25 anos, terminar, e aí pega o primeiro emprego. Então, no Brasil, eu comecei a trabalhar com 15 na área de tecnologia. E aí, com 20 anos, eu tentei para a faculdade a primeira vez. Antes não podia, não tinha como pagar e tal. E aí eu entrei numa faculdade de análise de sistemas e bombei logo no primeiro semestre, né? Então eu não tenho muita experiência na área de universidade no Brasil. Aí com 24 anos eu vim para cá, e aí eu tentei logo de cara entrar, e aí foi um pouco difícil. Eu não consigo te dizer, eu não consigo te traçar o paralelo de maneira detalhada entre o ensino americano e o ensino daqui. Mas uma coisa que eu notei aqui é que você tem muito apoio. Uma outra coisa que eu notei aqui é que o ensino aqui é muito caro quando comparado com o que a gente tem no Brasil. Então, eu tentei fazer algumas aulas na que eles chamam aqui de escola da comunidade, né, que é uma escola mantida pelo Estado e que normalmente o crédito hora é mais barato e as pessoas vão fazer os 2 primeiros anos lá e depois mudam para uma universidade maior. E é diferente do Brasil, né? No Brasil, normalmente, você vai fazer análise de sistema, você faz 4 anos daquilo. Aqui não, aqui é dividido em básico, você faz 2 anos de ensino geral, que todo mundo faz. Dependendo do que você quer fazer depois, você consegue focar um pouco mais, mas a grande maioria faz as mesmas aulas, que é inglês, matemática, que é interessante, que a matemática que a gente faz aqui na faculdade, no Brasil, a gente ensina no 2º grau já. Aqui deixa para depois. Inglês, matemática, filosofia, psicologia, todas aquelas matérias gerais. E aí, depois que você termina isso, termina o básico, aí é que você decide o que você quer fazer da vida, né? O que é interessante, porque o adolescente, quando entra na faculdade com 17, 18 anos, raramente sabe o que quer fazer, né, de cara. Mas aí eu fiz isso, e aí eu comecei a fazer aulas aqui, aulas ali, só que o meu grande problema é que eu já trabalhava na área, eu já ganhava razoavelmente bem, e eu não sentia que, pelo menos para conseguir emprego, eu precisava do diploma. O que hoje em dia é muito mais comum, né? Não sei como é que está no Brasil, que tem muito tempo que eu estou fora daí, mas aqui é muito, muito comum, na nossa área, as pessoas não terem a graduação. Né? A graduação, obrigado. A graduação. Então, uma série de motivos me fez fazer isso igual tartaruga. Aí eu tentei uma vez, tentei outra. Aí eu tinha muito tempo, né? Que eu trabalhava de casa, tinha os clientes assinalados, eu trabalhava de casa, que era outra coisa que no Brasil, na época, era bem incomum, aqui já era bem comum. E quando eu parei de ter tempo, que foi que meu filho nasceu, eu resolvi voltar para a faculdade, sério. E a vida interessante. E aí foi que eu entrei numa faculdade aqui, que eu descobri uma faculdade chamada WGU, que é uma faculdade voltada para quem trabalha já, extremamente para quem trabalha. Então, com eles validam o que você já conhece. Por exemplo,
Se eu tinha matéria lá que era básico de Python, por exemplo. Isso aí eu já sei. Numa faculdade tradicional, eu ia ter que sentar lá e estudar Python por 4 meses, que é a duração do semestre deles aqui, fazer as provas e aí passar. Na WGU, eu posso fazer um teste inicial. Se eu tirei uma boa nota nesse teste inicial, eu faço a prova. Não preciso esperar 4, 6 meses para poder fazer a prova final. Você fez a prova, passou, foi embora. Aí eu entrei, me empolguei com esse modelo, porque eu já tinha muita experiência na época. Aí isso foi mais ou menos 7 anos atrás. E aí, no primeiro semestre, eu eliminei acho que 25 matérias já. Mas foi puxado. E aí depois eu fui fazendo. Na época eu estava fazendo análise de sistemas. 2 anos atrás, quando eu mudei para Vector, eu decidi, vou mudar para Cybersecurity. E aí, mais ou menos 1 ano e pouquinho atrás, eu me graduei nisso, e tem uns 4 meses, não, 3 meses que eu entrei para o mestrado de segurança da informação também. Uma outra coisa interessante que você comentou comigo, e eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto, é que essa universidade, não sei se é essa em particular, ou se outras americanas também fazem isso, elas oferecem um conjunto de certificações amarrada à disciplina, né? Uhum. Como que funciona isso? Exatamente. Todo o programa deles, como é um programa formado para formar, é um programa voltado para formar profissionais, a escola de tecnologia deles, todos os programas têm alguma certificação amarrada. Quando eu estava fazendo a de análise de sistemas, tinha certificação da Oracle de Java amarrado, que para você passar na disciplina, na matéria, você tinha que passar na certificação. Se você fizesse a cadeira de networking, tem provas da Cisco. Se você fizer de cloud, tem opção de provas da AWS e tal. De cybersecurity que eu fiz, tinha provas eu fiz provas da CompTIA, certificações, e aí isso tudo está incluso na mensalidade, né? Aí eles te dão um voucher, você vai lá e faz. E eu fiz provas da CompTIA, certificações da CompTIA, teve uma certificação da ISC, teve uma da ITIS também, se não me engano, da ISC, que foi a SSCP, que é a inicial deles, e também tinha a CCSP. Não, não. Qual é a de cloud mesmo? CCSP. Tinha a CCSP que eu também tirei nesse programa. Então, me forçou a fazer essas certificações também. E a grande vantagem, uma coisa que eu não falei, é que essa faculdade ela é 100% online. Tudo é online. Então, teoricamente, alguém aqui no Brasil conseguiria fazer também. Fazendo, obviamente, os programas de linguagem, apresentando os diplomas, as provas como TOEFL ou IELTS. Acho que não. Acho que uma pessoa tentou olhar uma vez, mas você tem que ser americano para poder fazer. Você tem que, se você tiver, acho que fora do país, só se você for militar. Você tem que ser americano. Não é um programa para quem é fora do país, infelizmente. Acho que é a graduação, né? A pós-graduação deles, eles permitem. Não sei, a pós-graduação eu não verifiquei, mas a graduação não. Uhum. Um outro fato interessante também é que aqui no Brasil, como você explicou, né? Às vezes o jovem ele não sabe ainda o que ele quer quando ele está no começo da faculdade. E aí, às vezes, ele faz uma graduação de análise de sistemas, que é um pouco mais genérico, e depois ele escolhe fazer uma pós-graduação, especialização em redes, ou uma especialização em segurança, ou uma especialização em engenharia de software e tudo mais, né? E aí, nos Estados Unidos, não tem a especialização, né? A pós-graduação agora. É só mestrado e doutorado. Sim, mas está começando agora. Ainda é bem tímido, você está certo, não tinha. Você pode até dizer que não tem, mas agora já começaram alguns programas. Eu estava tentado a fazer um programa, quando eu estava decidindo voltar para o mestrado, eu estava tentado a fazer um programa que era pós-graduação
em Cloud, que era da Caltech, que é da Universidade Politécnica da Califórnia. E aí eles chamavam como, eu esqueci o termo em inglês agora, mas era pós-graduação, entendeu? Pós-studies, alguma coisa. E tinha esse certificado. Então está começando agora, mas aqui é extremamente comum. Aqui a pessoa, você vai direto para o mestrado, que é aí doutorado e tal. E eu sei que, por exemplo, na área de enfermagem, eu sei que é fora do tópico, mas na área de enfermagem você pode fazer você pode fazer a graduação e o mestrado juntos, um programa que adiciona um ano para poder ganhar os dois juntos. Mas na nossa área de tecnologia não tem nada assim, aí você normalmente vai a graduação e mestrado. Mas essa ideia mais do que a gente tem no Brasil de ter a graduação é muito mais flexível, né? Uhum. Do que aqui. Uma outra coisa que eu queria explorar também, Eduardo, se o pessoal fez as contas corretamente, viu que você fez a sua graduação nos Estados Unidos, então significa que você conseguiu se mudar para os Estados Unidos, né, sem ainda ter concluído a graduação. E muita gente vem me perguntar, especialmente porque eu tive essa experiência, morar nos Estados Unidos, com relação a visto, as demandas, e muita gente acredita que é obrigatório ter faculdade completa para poder ter um visto de trabalho ou alguma coisa assim. E como eu já conheço a tua história, né, eu sei que foi possível, mas teve alguns, vamos dizer, obstáculos, né? Foi um pouquinho mais difícil. O que você conta dessa sua experiência para a obtenção de visto sem ter a graduação? Quando eu vim teoricamente transferido, né? Uhum. Porque eu trabalhava para a Novell no Brasil, e aí eu apliquei para uma vaga aqui. Então, eu caí numa categoria de visto chamado visto L, né? Que é o L1, L2, o meu era L1. E nessa categoria não há requerimentos de educação. A empresa tem que provar que eles não conseguem achar uma pessoa com as mesmas qualificações que eu tinha aqui nos Estados Unidos. Então, isso não foi um empecilho, como você falou. Quando o meu visto L acabou o período, porque eu vim para cá em 2007, e aí em 2008 estourou a recessão, né? A bolha imobiliária estourou e tal. Então, aí o processo do visto, ele foi ficando cada vez mais devagar. Porque a ideia era eu aplicar, chegar, e depois de alguns meses aplicar para o Green Card, e esperar e entrar. Só que por conta da recessão, todo mundo que aplicava já caía direto na auditoria. E a auditoria adiciona talvez 2 anos no processo. Então, eu fiquei no visto L por 4 anos, acho que era o máximo, se não me engano, 4, 5 anos. E aí eu tive que ir para o visto H. E o visto H, aí sim, eles questionaram um pouco eu não faço de não ter a graduação. E eu acho, aí é o que eu acho, se você tentar aplicar sem a graduação, não, acho que talvez não. Enfim, eu não sei, mas houve um questionamento, e aí eu tive que mandar a documentação do que eu conhecia, do conhecimento que eu tinha, que a gente tinha trabalhado para a empresa para a Novell no Brasil, eu tinha conhecimento específico que eles precisavam, e aí eu consegui o visto H. E aí, depois do visto H, esperei mais um tempo até sair o Green Card. E depois do Green Card veio a cidadania 2 anos atrás. Mas não é impossível, é só a empresa realmente querer, né? Se você tiver uma empresa que quer. O problema é que as empresas que eu vejo, né, pelo menos, é que eles têm que ter um investimento alto para poder trazer alguém. Aqui tem a questão da burocracia, e se eles querem contratar alguém para começar daqui a 2 meses, não é a resposta, né? Porque normalmente esse processo demora 4, 5, 6 meses, dependendo do país que você está. Uhum. Bom, você trabalhou quanto tempo aqui no Brasil pela Novell? Trabalhei 3 anos aí. 3 anos atendendo grandes empresas, né?
Sim. E Tem. depois você foi para os Estados Unidos também atendendo grandes empresas de grande Uhum. porte. Qual Sim. que foi a diferença maior que você viu trabalhando no Brasil com grandes empresas e grandes empresas nos Estados Unidos? A Porque burocracia, né? a gente entende, por exemplo, tem as diferenças culturais e tudo mais, né? O que foi mais difícil para você? Obviamente, fora a barreira idiomática, né? A linguagem que você foi aprendendo, tudo. Uhum. Mas em termos de cultura de empresa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, para fazer uma troca de um servidor em produção, tem que esperar, tem que fazer uma change request e tal. Como que é isso nos Estados Unidos? Você viu alguma coisa diferente, assim, que você teve que se adaptar? E burocracia, né? E aí eu não tinha burocracia e eu queria criar burocracia, né? Eu tenho que falar com essa pessoa, tenho que falar com aquela pessoa. Aqui, normalmente, primeiro na área de tecnologia, os times são muito lineares. Essa ideia de você ter vários gerentes e diretores é algo que no nosso mercado não é muito comum. Você normalmente tem uma pessoa, tem um líder do time lá, e aí você tem os outros cargos, mas a ideia aqui é que você que está na ponta lá trabalhando, que você tome a decisão. Então, a falta de burocracia e o empoderamento para você tomar uma decisão aqui era bem diferente do Brasil, né? Porque no Brasil a gente falava o que tinha que ser feito, aí ia ter uma reunião para discutir o que tem que fazer, e aí, de repente, a pessoa que não sabia exatamente o que estava acontecendo do problema lá na produção tomava uma decisão baseada no que você falou, mas às vezes a decisão não era correta, ou a mais correta que você esperava. Então, aqui tem muito isso, você tem muita liberdade para fazer as coisas, né? Apesar de ser liberdade com responsabilidade, mas essa foi a grande diferença, e a falta de burocracia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar um cliente, eu falei com o meu chefe, e aí ele falou, vai lá. E aí eu fiquei esperando alguém comprar passagem para mim, né? Aí, uma semana depois ele veio, e aí, você não vai não? Eu falei, o que eu faço? Compra passagem, parará, manda, coloca, pede reembolso, marra com o cliente e vai. Então tá bom. Então, muito, as decisões aqui são muito ágeis. Não significa que não há coisas que demoram, mas a agilidade aqui é muito maior do que no Brasil. E uma outra coisa também que é a diferença que eu tenho é que no Brasil, normalmente, a gente valoriza o relacionamento, né? Uhum. Você tem que ter um bom relacionamento, você tem que ser quase que amigo da pessoa que você está trabalhando lá, ou do cliente e tal, para fazer as coisas acontecerem, né? Aqui não, aqui é uma coisa utilitária, né? Aqui eu estou aqui para trabalhar, você precisa que você faça isso, nem todo mundo vai ser amigo, mas todo mundo tenta trabalhar bem. Então isso, quando você tem 20 e poucos anos, você quer saber de todo mundo, né? Mas quando você está mais velho, você fica, bicho, não quero ser teu amigo, eu só quero fazer meu trabalho, só. Que é uma das diferenças culturais, né? Então, o cliente também, ele te dá mais liberdade, você como fornecedor, né? Por Sim, sem exemplo, dúvida. Na verdade, ele espera que você diga o que ele tem que fazer. É muito raro o cliente dizer. Isso também tinha muito no Brasil, né? Do cliente contestar o que você está falando. Fala, não, você me diz qual é as melhores práticas de mercado. O que você está vendo aí fora? Porque o que a gente esquece, principalmente quem está ali na mão da massa todo dia, é que o cliente ele tem um mundinho dele limitado, né? Quem trabalha para um fornecedor ou para uma consultoria, você vê várias coisas diferentes. Então, é isso que eles compram. Na verdade, eles não estão comprando, eles não precisam de mãos ali para poder executar, eles precisam da tua consultoria mesmo, dizer o que eles têm que fazer melhor, porque eles estão ali resolvendo o problema o dia inteiro, eles não têm tempo para poder se atualizar e tudo mais. e com relação às ferramentas? Aqui no Brasil, você trabalhou com diversas ferramentas da Novell, mas também ferramentas como VMware, como Active Directory e tudo Uhum. mais. Teve muita mudança da forma como o mercado americano utiliza as ferramentas, ou ferramentas que são utilizadas no mercado americano que você nunca tinha visto no Brasil, que você teve que se capacitar ou alguma coisa assim?
Porque muita gente me pergunta o seguinte, o que eu preciso estudar em termos de tecnologia para poder ir para os Estados Unidos ou para poder ir para a Europa? E eu costumo dizer assim, olha, é a mesma ferramenta, você vai usar aqui, você usa lá. Você teve alguma diferença, alguma coisa que teve que estudar e que não tinha no Brasil? Não, principalmente porque a gente já cresceu, né? Começou a trabalhar na era da internet, né? O, o que eu senti diferença foi que, estando aqui, como meu inglês melhorou muito, era muito mais fácil para poder usar as ferramentas, né? Eu comecei a ler o manual, né? Que antigamente eu não lia, eu ia lá e tentava. Essa acho que é uma das grandes diferenças, né? Que quando eu falava um pouco de inglês no Brasil, lia um pouco de inglês, mas não era bem fluido, não tinha tanta fluência depois que eu vim para cá. Aqui realmente eu aprendi. Então isso foi gerando um conforto, né? Eu fiz algumas provas de certificação no Brasil, mas era penaroso. Era Generoso. difícil, era difícil. Era difícil, obrigado. Era difícil por causa da questão do idioma. Mas aí depois que eu vim para cá, depois de 6 meses aqui, eu comecei a fazer as provas. Falei, isso é muito mais fácil do que eu imaginava. Então, as ferramentas são as mesmas coisas. O que acontecia na Novell é que a gente, apesar das ferramentas serem boas, os produtos que a gente tinha eram bons, mas era um produto... A Novell sempre foi uma empresa muito grande, muito engessada. Então, os produtos, eles não acompanhavam o mercado, né? Então, inclusive, tem um amigo ele saiu de lá, foi trabalhar num cliente da Novell com as minhas ferramentas e agora está indo para a AWS. E aí ele falou, cara, nunca pensei que eu ia conseguir trabalhar com a ferramenta atual, né? Porque o cara estava trabalhando com ferramenta de DM, de diretório, que é a ferramenta que se usava 10 anos atrás, né? As coisas hoje em dia são muito mais modernas, os protocolos são diferentes. Então vindo para cá, você tem uma exposição maior, principalmente se você troca de empresa e tal. Então, o que você precisa estudar para vir para cá é a mesma coisa. Você tem que ter o básico, o que a gente aprende na faculdade, ou aprende por si mesmo, mas o resto, tudo que você tem disponível aí no Brasil, tem disponível aqui também. Você ainda tem contatos com outros profissionais brasileiros, tudo aqui? No Brasil, muito pouco. No Brasil, é muito pouco. Que estão na área de tecnologia, é muito pouco. Acho que só tem você, velho. Porque assim, a minha pergunta era, em termos de tecnologia, né, a gente sabe que os americanos, eles são early adopters, né, que significa, adotam tecnologias muito rápido, né? Por exemplo, cloud foi um choque para mim quando eu estive aí trabalhando nos Estados Unidos, que muitos clientes já tinham adotado o cloud e aqui no Brasil ainda eram só grandes bancos, grandes empresas que estavam utilizando. Hoje em dia já está mais comum, né? Como que você vê, assim, as empresas aí que você trabalha hoje, elas adotam mesmo tecnologias de ponta? Porque, por exemplo, você está trabalhando num mercado de inteligência artificial. Cara, não tem tantos produtos de inteligência artificial. Então, assim, normalmente o teu cliente já é um cliente que ele prefere arriscar numa tecnologia nova para tentar adotar. Você vê isso é uma cultura geral americana? E não só isso, né? Eles estão apostando numa empresa que é uma startup. É uma empresa a empresa que eu trabalho é uma startup, né? É uma empresa que pode falir a qualquer momento, né? Porque é uma empresa privada, os clientes, quando compram, não sabem a situação fiscal da empresa, eles podem estar investindo uma grana numa empresa que pode, daqui a 2 anos, sumir do mercado. O que acontece, né? É um risco que você toma. Mas, ao mesmo tempo, quando você trabalha numa startup, quando você investe numa startup, você usa o produto deles, você sabe que é uma empresa que está fazendo uma coisa só, é uma empresa que está normalmente no bleeding edge, né? Fazendo uma coisa que é de ponta, uma coisa que é muito difícil para uma empresa grande como a Cisco fazer, porque tem muita gente
tem muitas, a gente fala que there are too many moving parts, né? Tem muitas partes para poder fazer. Então é difícil para isso. Quanto mais a empresa cresce, é mais difícil você conseguir ficar ágil, né? Com raras exceções aí, né? Que eu diria, né? A Oracle é um dinossauro, mas a Apple consegue ainda manter um pouco dessa cultura, a AWS ainda consegue também, a AWS e a Amazon. Mas é muito difícil. Então, as empresas, sim, elas vão nesse mercado ou apostam nessas empresas, nessas startups, por conta disso, da agilidade, sabe que cada cliente para eles, para a startup, cada cliente é o melhor cliente, porque a gente precisa manter a base. Na minha empresa, o nosso software é baseado em licença, né? Não é um modelo antigo. Então, o cliente tem que estar bem satisfeito com o produto, senão ele não renova. Exato. Né? No modelo antigo, você vendia a licença perpétua e o cliente renovava ou não o suporte lá, né? Mas hoje em dia é completamente diferente. Então, as empresas aqui evoluíram para ter um que eles chamam de um departamento de sucesso do cliente, que é o departamento que vai realmente ficar do lado do cliente por todo aquele tempo que ele tem um contrato, 12, 24, 36 meses, para que ele esteja engajado, usando o produto e feliz com o produto esse tempo todo, senão ele chega lá na frente, ele não renova. Então, sim, as empresas aqui têm essa cultura de fazer isso, principalmente porque muita coisa bacana nasceu aqui, né? Então, é uma coisa que as empresas fazem muito. E os Estados Unidos é um dos países mais atacados, né? Se a gente for contar o número de tentativas de invasão e tudo mais, tem muito país que é, vamos dizer, entre aspas, inimigo dos Estados Unidos e quer atacar. Além disso, é um mercado que tem muitas empresas, muito capital envolvido. Então, isso atrai também os atacantes. Você está trabalhando agora numa área justamente de threat hunting, né? De calcular e detectar essas ameaças. Você vê que as empresas aí nos Estados Unidos estão tendo sucesso, porque a gente tem muito ransomware aqui no Brasil, principalmente empresas de governo estão muito atrasadas, tal. A maioria dos casos atende empresas de governo. Mesmo assim, ainda na iniciativa privada, a gente tem muito ataque de ransomware. Como que está isso aí nos Estados Unidos? Você vê que o pessoal está conseguindo se proteger ou está tendo muito ataque aí também? Com sucesso. Tem muito ataque aqui. O que a gente percebeu que com a pandemia, somente dobrou ou triplicou, né? E o que a gente percebeu é que as empresas começaram a pegar orçamento de outras áreas para poder investir em segurança da informação. Então, a empresa que eu trabalho, ela tem, acho que fez 10 anos agora de existência. E aí, nos últimos 2 anos e meio, ela cresceu quase que o dobro do que ela cresceu nos primeiros 7 anos e meio. Por conta da pandemia, porque as empresas... que não tinha essa ideia de você ter uma rede segura, que era a rede local, não existe mais, né? Tanto que tem um conceito novo aí chamado de Zero Trust Network, que rede nenhuma é mais segura. E com a pandemia, isso realmente virou verdade, porque tá todo mundo de casa, né? Todo mundo conectado no seu Wi-Fi, onde a empresa não tem controle, dependendo do usuário lá, ele pode ter direito de instalar software no laptop, e aí isso gera problemas. Então, tem esse conceito de Zero Trust Network hoje em dia. E também a pandemia nos gerou muito trabalho, muito serviço. E também nos mostrou outra coisa, né? Uma coisa que a gente estava engatinhando antes, que era a parte da nuvem. Porque a Vectra, ela sempre se orgulhou de olhar só para pacotes. A gente só olhava pacotes.
Como a gente só olha para pacotes, a gente é uma solução que não precisa de agente. Só que a gente tem que mudar esse paradigma, porque quando você vai para a nuvem, a AWS não me deixa escutar o tráfego todo lá. Uhum. A AWS me deixa escutar o tráfego de EC2 instances. Eles têm um serviço lá de port mirroring e tal. Mas eu não posso escutar tráfego de Lambda, eu não posso escutar tráfego de load balancers, eu não posso escutar tráfego de Redis, eu não posso escutar tráfego de Aurora. Eles não me deixam. E esse tráfego eu escutava quando era on-prem. Então, a gente teve que fazer um pivot aí de 180 graus para poder continuar relevante. Porque hoje em dia a gente vende appliances, né? Tipo assim, a gente manda um appliance para lá, aquele cara ingere o tráfego, faz o processamento. Como é que a gente vai fazer isso na nuvem? E aí a gente foi, mais ou menos, foi um pouquinho depois que eu entrei. A gente fez um pivot que agora a gente não vai só analisar tráfego, a gente vai analisar log também. Porque essa é a única coisa que os cloud providers deixam a gente ver. Então, a gente tem hoje sensores que entram para o AWS e para o Azure, que a gente chama que são sensores que conectam no control plane da tua conta. Então, aí a gente vê os logs de todos os serviços que você tem lá, passa esses logs dentro dos nossos ML, dos modelos de machine learning, e aí a gente cospe as detecções. Então, esse pivot foi muito interessante. Mas os ataques aqui acontecem muitos, acontecem o tempo todo, principalmente os de ransomware. E os ataques de ransomware, o que me deixa mais indignado é que eles são ataques que demoram para acontecer. A média entre uma máquina ser invadida e eles começarem a encriptar os dados encriptar os dados daquela máquina ou de outra máquina, de um servidor, e começar a pedir dinheiro, demora normalmente entre 3 e 6 semanas. Caramba. As pessoas não têm visibilidade quando você não tem uma ferramenta igual a nossa, por exemplo. Então, isso tudo está acontecendo, isso demora. Se você tem uma ferramenta, e não só a nossa, né, ou de outro concorrente, que te dá visibilidade na rede, você consegue pegar isso antes de acontecer. Você consegue pegar quando a máquina foi infectada e ele começou a conectar no servidor fora, que é o que a gente chama de command and control, né? Uhum. Você consegue ver quando o cara está fazendo lateral movement, que ele está escaneando aqui para poder, está tentando pular para outra máquina na rede, explorar uma outra vulnerabilidade. Então, com esse framework em uso, a gente consegue detectar a gente começou a detectar esse último agora, o Log4Shell, a gente começou a detectar muito antes de ser anunciado e de sair o patch. Não porque a gente tinha informação privilegiada, mas porque a gente conseguia ver os padrões de ataque. E depois que foi anunciado, aí a gente juntou os pingos nos is, então era isso que o cara estava querendo explorar, entendeu? Essa vulnerabilidade. Entendi. Bom, assim, eu acredito que seja fascinante, cara, trabalhar numa ponta, né, do ataque, né, como você está fazendo agora. Realmente, olhando para o teu passado aí de gestão de identidade, que era bem mais proteção, o back-end, né, foi uma mudança bem drástica aí, né? E você teve que se preparar muito para isso? Ou foi assim, vamos aprendendo conforme? Você teve que sentar e estudar sobre alguns assuntos? Tive. Primeiro que eu tinha lá na minha vida passada, lá na outra empresa, eu tinha pouca exposição à nuvem. E os ataques na nuvem têm crescido muito. E quando eu entrei, a Vector estava fazendo esse pivot que eu falei. Então, aí eu comecei a tirar certificações de cloud. E aí, hoje eu tenho 3 certificações da AWS, 3 da Azure. E eu acho que no próximo trimestre eu vou começar a fazer as do Google, para ter um conhecimento geral. Depois que eu entrei para o mestrado, voltando lá na faculdade, o mestrado também tem certificações associadas com ele, então eu tirei
Ethical Hacker, tem 2 semanas. E eu também tirei os... Cara, tem tanta certificação que eu nem lembro agora, tem que ir lá no meu LinkedIn. Mas eu comecei a estudar mais isso, essa parte de cloud, essa parte de threat hunting, tem alguns cursos internos lá que eles dão para a gente, mas aí é uma área bacana, uma área que eu estou gostando agora de fazer. Essa é uma vantagem do nosso mercado, né? Que tem tantas vertentes que você pode ir, é difícil você ficar entediado. Mas é bem bacana. Uma coisa que eu quero tentar fazer num futuro não muito distante é tentar, ou pelo menos tomar experiência com Blue Team, Red Team, que é bem interessante aqui. Eu escuto um podcast aqui que fala basicamente sobre isso, e aí é bem coisa de cinema mesmo. Os caras, nesse caso aí, a galera que faz o Red Team é contratada pela empresa, né? Mas aí o cara ele tem permissão da empresa para poder atacar a empresa, o que é bem interessante, né? Os caras contando como é que eles fazem os ataques lá, é muito da hora. Pode recomendar aí o podcast também. É Darknet Diaries. O rapaz ele fala até relativamente devagar, então é bem bacana. Eu olho umas histórias assim que você vê que eu tenho boquinha aberta. Bacana. Bom, a gente precisa chegar ao fim dessa conversa, né? O papo tá bom aqui, mas com certeza a gente ficaria horas aqui conversando sobre esses assuntos. Acho que é a nossa conversa mais curta nos últimos 15 anos que a gente se conhece. Isso é verdade, isso é verdade. Então eu queria, assim, que você, se você pudesse dar uma dica para quem quer entrar na área de cibersegurança, primeiro aqui o pessoal do Brasil, né? Baseado em toda a sua experiência que você tem hoje e tudo mais, o que você recomenda, ou de estudar, ou de iniciativa, ou qual é a dica que você dá para quem quer começar ou quem está começando na área de cibersegurança aqui no Brasil? Para a área de tecnologia, de uma maneira geral, você tem que ter paciência, né? E determinação, porque quando você começa com... A gente sabe que na prática a teoria não funciona, né? Então, o produto que diz que vai fazer X, Y, Z, até você conseguir fazer que ele faça, demora, né? Então, se você encontrar um problema, você não pode jogar a toalha rápido. Se você não tem paciência e perseverança, você não consegue crescer nessa área, né? Se bem que a parte do cloud tem mudado isso, né? Porque de vez em quando eu não quero ter problema, eu vou lá no cloud, faço o serviço lá e apago, e lá tudo funciona, né? Pelo menos para mim até agora. Mas eu acho que para essa área, porque tem coisas que dá nojo, né? Quando você tenta fazer e não funciona. Uma coisa que eu faria, que eu aprenderia muito tempo atrás, é a área de programação. É uma coisa que a gente já falou muito sobre isso, né? Porque em qualquer coisa que você faça, por mais alto nível que você vai fazer na área de tecnologia, e principalmente na área de segurança da informação, você precisa ter um conhecimento básico de scripting languages ou uma linguagem compilada para poder fazer. Né? Uma das coisas que, quando você está fazendo o Red Team, é que os caras que são novatos, né, vão usar framework lá que está disponível na web, mas o cara que realmente tem algum conhecimento de programação, ele vai alterar payload antes de fazer o injection na hora, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante, não importa a área que você vai fazer. A área de cibersegurança, baseado na minha experiência, você precisa ter um conhecimento genérico muito grande, conhecimento geral muito grande, para você se especializar nessa área, porque dependendo da ferramenta, quer dizer, na área de cibersegurança, as ferramentas estão ali para monitorar outros produtos de tecnologia, né? E os usuários também. Então, você entender como ler um
packet capture, né, um trace lá da vida, você saber como é que um documento em XML funciona, ou você saber montar um documento em JSON, porque tudo isso vai chegar na hora que você está fazendo a investigação, você vai precisar usar esse tipo de knowledge, esse tipo de conhecimento. E vai te adiantar muito se você já souber isso, ao invés de você ficar procurando no Google o tempo todo, entendeu? Isso é Então, verdade. esses conhecimentos genéricos, essa base, ela é muito importante. Os fundamentos, né? Os fundamentos, exatamente. Maravilha. Cara, eu só tenho a agradecer aí por você compartilhar essa sua experiência, a sua história profissional. Você sabe que eu admiro bastante a sua história, né? Porque eu conheço bem o teu começo, teu início de carreira, e chegar até onde você chegou, conquistar tudo que você conquistou, assim, foram várias batalhas, cara. Então, assim, tá de parabéns, e eu agradeço muito você poder compartilhar isso com a gente aqui. Então, te agradeço aí, e se quiser falar alguma mensagem final, alguma coisa assim. Aprender mais sobre o produto que eu trabalho lá, é só entrar no vectra.ai, né, vectra.ai, e aí você sabe mais sobre essa área. Aquele podcast ele é muito interessante, o Darknet Diaries, que está disponível em qualquer lugar que você acha podcasts. E essa área é uma área que desenvolve muito rápido, né? Como quase tudo em tecnologia. Então, você se manter atualizado é sempre importante. Valeu aí pela oportunidade. Valeu. Bom, pessoal, vocês viram aí a conversa segura de hoje, foi com o Eduardo Mendes, esse meu grande amigo que hoje mora nos Estados Unidos, trabalha na área de cibersegurança, contou um pouco sobre a sua experiência, como foi fazer faculdade, hoje ele faz mestrado nessa área, né? E explicou bastante também sobre suas certificações profissionais, deu uma palhinha um pouco sobre o que ele faz hoje nessa área de busca de análise, né, de segurança e tudo mais. Então, se você quiser que eu convide mais alguma pessoa aqui ou trate de algum assunto em particular, por exemplo, chamar um profissional de pentester ou alguma coisa assim, ou chamar algum profissional que você conheça, a gente pode tentar trazer aqui para esse programa, não garanto, né? Mas o nosso network é bem grande, então com certeza eu posso correr atrás dessa opção. Então deixe aí nos comentários, né, se você ouve aí pelo podcast ou pelo YouTube ou Facebook, a gente também tem em outras mídias esse mesmo formato de programa. E muito obrigado pela sua audiência, sua paciência aqui com a gente. Como sempre eu digo, fique seguro.